Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais bonitas e, olha, surpreendentes do Antigo Testamento, o livro de Ruth. É uma daquelas narrativas que mostram uma coisa poderosa, sabe? Como Deus muitas vezes não age só nos grandes milagres, mas nos detalhes, nas coisinhas do nosso dia a dia. E, para a gente sentir o peso dessa história, a gente precisa entender o cenário. Ela acontece na época dos juízes. Pensa num período caótico, de crise espiritual, onde cada um fazia o que bem entendia. E é no meio desse breu todo que a história simples de Ruth e sua família brilha de um jeito, nossa, é um contraste incrível. Então, para a gente desvendar essa história, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos ver Deus agindo no dia a dia. Depois, a história de uma estrangeira que é acolhida de braços abertos. Na sequência, um voto de fidelidade de arrepiar. Aí a gente entende o papel do resgatador. E por fim, como tudo isso era parte de um plano gigantesco. Vamos lá então. O primeiro ponto é esse: encontrar Deus no cotidiano. O livro de Ruth é uma aula sobre como o plano divino muitas vezes não vem com trovões e relâmpagos, mas se revela nas coisas mais comuns da vida. E como que isso rola na prática? A história vai se desenrolando em cenas que, olha, poderiam ser super banais. O trabalho num campo de colheita, diálogos simples, pequenos gestos de gentileza. Só que cada um desses momentos é como uma pecinha de um quebra-cabeça que, no final, monta uma imagem com um propósito divino enorme. E isso, claro, joga uma pergunta pra gente, né? Será que a gente está de olho vivo para perceber a mão de Deus nos pequenos detalhes da nossa própria caminhada? A história de Ruth é um convite para a gente olhar com mais atenção. E quem está bem no centro dessa ação divina do dia a dia? Uma figura que ninguém esperava. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto: a estrangeira acolhida. A história de Ruth é um exemplo potentíssimo de inclusão, de alguém que teoricamente ficaria totalmente de fora. Pensa só na situação da Ruth. Ela era uma outsider em todos os sentidos possíveis. Primeiro, moabita, ou seja, estrangeira de um povo visto como rival. Segundo, viúva, o que naquela época significava uma vulnerabilidade extrema. E mesmo assim, contra tudo e contra todos, ela não só é acolhida, como é protegida e honrada. E mais, muito mais que isso, ela é incluída no grande plano da redenção. Isso mostra que a mensagem de Deus quebra qualquer barreira social ou étnica. Essa atitude de inclusão radical é um baita desafio pra gente, né? A história meio que pergunta na nossa cara: e aí? Como a gente tem estendido a mão para acolher quem é de fora, quem está precisando, quem se sente quebrado? Mas essa inclusão toda só aconteceu por causa do coração da própria Ruth. E é isso que nos leva para o núcleo emocional da história, a demonstração surreal de amor, lealdade e renúncia dela. E essa frase aqui, nossa, essa é a virada de chave. O voto que a Ruth faz é de uma profundidade que impressiona. Não é só lealdade com a sogra dela, a Noemi, não mesmo. Isso aqui é uma conversão de verdade, um compromisso total, uma entrega de corpo e alma ao Deus de Israel. E claro, uma fidelidade desse tamanho não ia passar batido. Ela chama a atenção de uma figura-chave na história, o Boaz, que entra em cena para cumprir um papel fundamental, o de parente resgatador. Para a gente entender o que o Boaz faz, a gente precisa sacar o que significa esse termo, Goel. O Goel era basicamente um parente que tinha a obrigação, por lei e por costume, de salvar um familiar que estava em apuros, seja restaurando as terras dele ou garantindo que o nome da família não morresse. E aqui que a história constrói uma ponte espetacular. O Boaz, como esse resgatador, age com justiça, com bondade, e ele acaba sendo uma figura que aponta para Cristo, o Redentor perfeito, aquele que também nos encontra na nossa pobreza espiritual e nos restaura, não por uma obrigação da lei, mas por pura graça. E é agora, gente, que todas as peças se encaixam de vez. A história de Ruth, que parecia tão pequenininha, tão pessoal, se revela como uma parte fundamental de um plano muito, mas muito maior. As implicações disso ecoam por toda a história. E aqui está o gran finale. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O filho de Ruth e Boaz, chamado Obed, se torna o avô do rei Davi. De repente, aquela história pequena e pessoal de fidelidade vira um elo essencial na linhagem que leva ao maior rei de Israel e, no fim de tudo, a Jesus Cristo. É de arrepiar. No fim das contas, a grande lição do livro é essa. Mesmo em tempos de bagunça, de confusão,
Deus muitas vezes escolhe escrever a história usando pessoas humildes e fiéis. A fidelidade quietinha, o amor que se sacrifica e a fé que insiste, nada disso passa despercebido no plano eterno dele. E assim, a história de Ruth deixa a gente com essa reflexão poderosa, essa pulga atrás da orelha. Será que a gente vive com a consciência de que a nossa vida, assim como a dela, pode ser parte de uma história divina, uma narrativa muito maior e mais bonita do que a gente sequer imagina?